Chicago by Night, suplemento de Vampiro quinta edição, lançado aí já tem alguns meses, que eu finalmente terminei de ler, depois de ter lido lá o Fall of London, e que eu tenho expectativa que a Galápagos lance aqui no Brasil em 2021. Bem, esse livro aqui ele segue a tradição dos livros By Night do Mundo das Trevas, que inclusive já tiveram pelo menos 3 livros de Chicago by Night. E a primeira coisa que eu acho que os fãs de Vampiro eles teriam interesse em saber é que esse dá continuidade à lore do Mundo das Trevas, à história da cidade de Chicago, dos NPCs que vivem em Chicago, dos problemas que aconteceram lá, de modo bem, como posso dizer, bem trabalhado. Fizeram um trabalho legal de estar pegando as coisas que tinham sido criadas nas edições passadas e construindo em cima disso. Inclusive, há várias menções à guerra lá dos lobisomens contra os vampiros, da queda de Lodin e de vários personagens que já existiam nessa cidade aqui, que eu acho que é a cidade dos Mundos das Trevas que mais recebeu material. Mas, enfim. Esse livro ele conta com, se não me engano, são 5 partes. Uma que explica um resumo da história da cidade, do ponto de vista dos vampiros. Um que é basicamente a maior parte do livro, que comenta quem são os vampiros de Chicago. E um capítulo mostrando as coteries que existem em Chicago. E um capítulo trazendo o clã La Sombra e outro com alguns ganchos de cenários, além de uma aventura no final que é sobre a entrada dos La Sombra na Camarilla. E sim, os La Sombras aqui, a proposta do Vampiro Quinta Edição é que os La Sombra estejam na Camarilla, e a história de como isso acontece é mostrada mais basicamente nesse livro, e tem uma aventura para os jogadores vivenciarem isso, digamos assim. E assim, de longe, a parte mais interessante é a parte em que mostra os vampiros da cidade. Isso vai da página 79 até a 231, então é praticamente mais da metade do conteúdo do livro. Mais da metade do conteúdo do livro, que tem 350 páginas. Acho que é mais da metade. Talvez eu esteja errando algo na conta, mas enfim. E vai mostrando uma série de personagens, normalmente pelo menos 5 vampiros, de todos os clãs que tem para se mostrar, tirando os Tzimisce e os Ravenos. Você vai encontrar aqui os Banu Hakim, que são os Assamitas, os Bruhá, dividindo em 2 facções, os Elemitas e os Surores, os Kaitif, que não são um clã, mas justamente os vampiros sem clã, os Gangrel, os La Sombra, os Malkavian, o Ministério, que são os antigos seguidores de Sete, os Nosferatu, os Sangue Fraco, que tem uma presença importante aqui também no livro, Toreador, Tremere e Ventru. Então, essa é a parte do material que eu acho que ele realmente brilha, porque você vê muitos personagens, todos eles com suas estatísticas, história e ilustração. E geralmente os personagens têm tipo normalmente os personagens têm 3 páginas descrevendo eles, mostrando a história deles quando eles eram mortais, a história deles depois de virarem vampiros, tramas e maquinações, assim, planos que esses personagens têm. Aí fala sobre o domínio deles, o refúgio deles, ferramentas e servos, relacionamentos com outros vampiros, geralmente mostra 2 ou 3 relacionamentos que eles têm. Sussurros, que seriam tipo rumores sobre esses personagens, que podem ser verdades ou não, e como eles se mostram na sociedade, que é a máscara deles, como a máscara que eles usam para se fingir de humanos. E é realmente muito legal isso, porque os personagens são muito bem trabalhados, você consegue ver a intriga na cidade já está pronta lá, sabe? Você pode criar os personagens com os jogadores, fazer aquele processo de criar a coterie, de criar os NPCs que estão relacionados a eles e colocar numa missão no meio de Chicago, e a história vai se formando conforme você vai usando os NPCs, porque os NPCs eles têm gancho de histórias, os NPCs eles têm essas buscas deles, essas pretensões, esses objetivos e relacionamento com outros personagens, e vai gerando toda uma rede de histórias entre esses vários personagens que são apresentados aqui, que tem, cara, tem material aqui praticamente inesgotável para criar a história em Chicago. Basta você... Tem o suficiente aqui para fazer uma história bem sandbox mesmo, de botar os jogadores em Chicago, os jogadores querem fazer tal coisa, aí o mestre pensa, não, tal coisa
tal vampiro tá nessa região, vou botar pra eles encontrarem esse cara. Aí esse cara vê os jogadores e ele tem esse plano, vai tentar conversar com os jogadores de tal jeito. E aí isso vai levando a histórias e pode criar histórias assim, bem... Conhecendo esse material, não precisa nem ter assim uma trama, pensar numa trama muito forte que você já vai criando as coisas a partir disso, só baseado nos relacionamentos desses personagens. E inclusive é uma das formas de você estar criando uma história, né? De você, eu lembro que no livro do Legend of Five Rings, ele fala sobre esse lance de história sandbox, que uma forma de você estar criando história sandbox é realmente você estar criando, primeiro, o local físico, onde a história vai se passar, e os NPCs daquele local, a história deles, as relações e objetivo deles, e a partir disso a história vai se fazendo naturalmente. E nesse sentido, Chicago by Night funciona de forma excelente. E, rapaz, tem muito personagem, os personagens são bem diversos mesmo, com objetivos, filiações, alianças, segredos, tendências, tudo muito diverso. Você vai encontrar desde os vampiros mais monstruosos até os vampiros mais em busca da redenção, em busca de serem melhores até que os humanos. Vão encontrar vampiros que tentam promover o bem, vão encontrar vampiros que são completamente escrotos, vai encontrar vampiros que quer destruir todos os vampiros, vai encontrar vampiros que quer cooptar vampiros para um culto secreto de alguma coisa estranha que está acontecendo na cidade. Então, assim, é realmente muita coisa. Tem aqui gente da Camarilla, tem gente dos anarquistas, e tem gente também dos Bahari, que seria lá os seguidores de Lilith. E até mesmo alguns personagens. Tem uma personagem que, se não me engano, é Sean Horse, o nome dela, que não fica claro o que ela é. Ela pode ser uma vampira novata que ficou louca, ela pode ser uma vampira ancestral, ou pode ser uma coisa completamente diferente. E essa vampira ela tem uma ligação com algumas coisas que vão sendo indicadas, que alguma criatura estranha que vive no lago Michigan, e que é inimiga dos vampiros, e que em algum momento pode sair de lá e fazer alguma coisa para derrubar os vampiros da cidade. Isso fica implicitado, não tem uma resposta clara para isso. Mas, assim, é muita coisa mesmo que tem. E tem material para um mestre utilizar para sempre. E não só na cidade de Chicago, porque o cara pode querer mestrar em Salvador e pegar inspiração desses personagens. Pega um personagem anarquista aqui, muda o nome, muda algumas coisas na história e pronto, o personagem já está pronto para usar em outra cidade, em outra ambientação, em outro lugar. E assim, esse tipo de livro de suplemento eu acho muito valioso. E é um livro que é gostoso até mesmo de você ler, mesmo que você nunca vá usar, porque vai trazer várias e várias ideias. No entanto, como tudo na vida, ele tem algumas críticas. Primeiro, eu acho insuficiente o panorama que ele dá sobre a cidade de Chicago. Tem uma parte aqui, uma seção, um capítulo que é chamado... Deixa eu ver aqui. O capítulo é chamado de A Cidade. Nesse capítulo A Cidade, ele vai falar de alguns... Primeiro tem algumas regras novas para domínios de vampiros, falando sobre blocos, vizinhança e tudo mais, e como o mestre está trabalhando a cidade como um personagem para a crônica também. E aí vai falando sobre o espírito da cidade, vai falar sobre as avenidas, fala sobre o submundo, fala sobre o rancho, alguns lugares da cidade e tudo mais. E dá para ter uma visão geral de Chicago. No entanto, eu acho que não é o bastante para alguém que não conhece Chicago entender como é Chicago, entender a história de Chicago, entender a disposição da cidade de Chicago. Eles botam alguns mapas, sim, e até com alguns detalhezinhos legais, como por exemplo dizer, botar no mapa tipo domínio de tal pessoa para indicar que aqui, ó, para indicar que talvez tenha alguma coisa ali e o mestre poder usar como gancho. Aqui o mapazinho. Que eu não posso abrir muito o livro e eu não sei posicionar direito na câmera. Meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Ok. Acho que dá pra ver aí. Mas enfim. Só que esses mapas que ele dão, que são 4 ou 5 desses, não são suficientes para você entender a cidade. E tem muito pouco da história da própria Chicago. De forma que eu lendo esse livro, eu entendi muito os vampiros de Chicago, mas não entendi a própria Chicago. E, assim, eu acho que se o livro tivesse mais 50 páginas, isso poderia ser abordado de forma bem interessante. Tipo, eu tenho o livro Chicago, do Vampiro Hacking, lá do Crônicas das Trevas. E nesse quesito, é um livro muito melhor.
porque ele tem um capítulo, se não me engano, são quase 100 páginas, comentando sobre a cidade, sobre a história da cidade, como ela veio a se formar, como é a cidade, como se sente a cidade. E isso acontece porque o Chicago do Crônicas das Trevas ele também tem o objetivo de você poder jogar com humano. Então ele tem que mostrar a cidade e coisas sobrenaturais e coisas escrotas e a paisagem da cidade, porque você pode querer jogar lá com humanos. E eu acho que isso funciona muito bem. E lá, quando eu li esse livro do Crônicas das Trevas, eu senti que eu sabia como era Chicago. Que eu tinha assim, não, porra, Chicago é assim. E aqui eu não tive tanta sensação. E a falta de um mapa assim mais elaborado, assim. É claro que eu posso pegar um mapa na internet, mas um mapa que mostrasse mais claramente, ó, a ideia que a gente tem é que aqui seja o domínio de tal cara, aqui que tal Coterri fica fazendo as caçadas dela. Seria muito útil, porque em vários momentos ele diz, na área leste, na região tal da área leste, esse personagem tem um domínio dele. Só que eu não sei onde é isso, e se eu pegar o mapa de Chicago, eu também não vou saber exatamente situar. É claro que eu vou ter uma estimativa, eles dizem, não, isso é para o mestre poder ter liberdade de fazer o que quiser. Mas se eles botassem um mapa da cidade, o mestre também teria liberdade de fazer o que quiser. E eu acho que esse mapa seria muito útil para quem não conhece Chicago. E olha que eu falei, como eu falei, eu ainda tenho algumas lembranças do livro do Crônicas das Trevas que eu acho que é muito melhor nesse sentido. Eu lembro que ele falava lá do Diel, que era a parte do metrô lá que faz um quadrado assim no centro empresarial da cidade, e eu tive uma visão muito melhor desse panorama todo do que eu estou tendo aqui. Então eu acho até legal para quem está lendo esse livro do Vampiro 5, quinta edição, tá pegando o Chicago do Crônica das Trevas. Pena que eu não estou com ele aqui na mãos para mostrar. Dá até para ver ele ali na estante, mas para eu pegar aqui ia ter que levantar, ia ser um transtorno. Mas enfim, então eu acho que esse é um ponto negativo. Claro que, assim, não é a coisa mais importante que o livro teria para apresentar, porque o mais importante são os vampiros. Mas seria algo que agregaria valor à obra, e eu acho que se faria muito bem sim. Outra coisa, tem uma parte que ele faz ganchos de histórias, que na verdade não são nem ganchos de histórias, mas gancho de sessão, gancho de cena, depois de quando você mostra lá os personagens, as cotorris e tudo mais. Eu achei fracos os ganchos. Eu acho que os próprios personagens, você lendo eles, dá mais ideia do que esses ganchos que foram apresentados. E eu acho que esse espaço poderia ter sido usado para mais lore sheets, eu não sei como pronunciar sem parecer que eu estou falando bosta de conhecimento, porque é um material bem legal essas planilhas de lore. Foi uma das coisas mais legais que eu achei no Vampiro Quinta Edição. E aqui tem bastante delas que trazem uma visão mais interessante também para a cidade, para como ela funciona, para segredos. E é bem legal para integrar os personagens nela. Aqui poderia ter mais disso, ou mais personagens vampiros. E também tem outro lance. Aquela personagem que eu falei, que está ligada a uma entidade misteriosa que parece que habita o lago ou não habita. Eu não gosto como os livros de RPG fazem isso. Assim, o mestre, quando vai mestrar, ele sabe que ele pode alterar coisas. Normalmente as pessoas alteram coisas. Eu acho que a tendência é as pessoas alterarem coisas. Então, quando um livro deixa vago um detalhe para o mestre criar, para dar essa liberdade para o mestre criar, na verdade o que eu sinto é que o livro pecou em não mostrar o que é a ideia daquilo mesmo que os desenvolvedores têm para aquilo. Ó, não, o bicho que tem no lago é isso, isso e isso, você pode já desce dessa forma. É muito melhor fazer isso do que deixar vago para eu criar. Porque se eles apresentarem o negócio concretamente, ó, no lago tem isso, isso e isso, eu posso não gostar e criar outra coisa, mas eu teria a opção de usar o que eles fizeram. No momento em que eles não botam isso, eu não tenho opção de usar, eu vou ter que criar se eu quiser usar. E é muito provável que eu não crie, que eu use as outras coisas que tem no livro que já estão prontas. Então, seria melhor falarem diretamente o que esse segredo todo, sem fazer esse mistério de um mestre escolhe e tudo mais, e dizer concretamente, ó, é isso, eu prefiro desse jeito, que aí se eu quiser mudar, eu mudo. E outro aspecto legal desse livro também é a relação das coterries do livro, que mostra, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de uma que tem mais. Por exemplo, o Centro Anarquista. Aí mostra aqui alguns personagens que fazem parte do núcleo anarquista, como eles se relacionam, como eles trabalham, qual o poder deles na cidade e tudo mais. E isso é bem legal porque traz também outra visualização de como funciona os personagens do livro. Mas, em geral, o livro é excelente. Para quem quiser saber, o Lodin caiu, ele foi
tá dado como morto. Na verdade, o Lodin foi dado como morto. Quem agora é o príncipe se chama Príncipe Jackson, um vampiro, uma cria de Lodin relativamente novo, que tem uma tendência progressista para os padrões da Camarilla e que quer fazer uma cidade próspera para a Camarilla, para os vampiros. E é um cara que está lutando lá pelo poder, mas em geral ele tem uma base de apoio sólida, mas que sabe como é o mundo de vampiro, né? Isso pode cair a qualquer momento. Mas Príncipe Jackson, personagem muito bom, e todo o panorama que pintam aqui envolvendo esses personagens é tudo muito legal. E quem lê os livros antigos de Chicago by Night vai encontrar muita gente conhecida. O próprio Príncipe Jackson é conhecido, o Lodin é conhecido, o Damien e a banda Baby Chorus são conhecidos, tem a Maldavis é conhecida, Annabelle, que é a toreador lá dos primogênitos, Khalid, o Nosferatu, aí tem Helena, que é a Matusalém, toreadora que ainda está na cidade. Tem muito personagem e que eu acho que construíram muito bem em cima do legado de Vampiro à Máscara e da cidade de Chicago. E eu digo, sem sombra de dúvidas, que é o melhor livro ambientado em Chicago, é o melhor livro de Vampiro à Máscara, mostrando a cidade de Chicago. E realmente vale muito a pena. É um suplemento excelente de Vampiro à Máscara. E até quem prefere Crônicas das Trevas vai encontrar o que se inspirar aqui. Então fica aí a minha recomendação desse livro excelente, que eu gostei muito de estar lendo. E, pô, Vampiro Máscara, quinta edição, tá muito bom. Tá muito bom. E infelizmente eu fico triste porque eu não sei quando eu vou poder jogar ou narrar, porque eu não sou muito bom narrando e meus amigos não gostam tanto de Vampiro à Máscara a ponto de quererem ler para eles mesmos mestrar. Então ou eu mestro ou fico sem jogar, ou fico sem jogar Vampiro à Máscara e no momento tá tendendo para ficar sem jogar, o que é muito triste. Mas enfim, é um material muito legal, super recomendado e de longe até agora o melhor suplemento de Vampiro à Máscara quinta edição. O que não é dizer muito porque não tem tantos ainda, né? Então, mas ainda assim, isso aqui tá valendo a pena. E eu vou estar lendo outros suplementos de Vampiro à Máscara conforme foram estar sendo lançados para trazer aqui. É um detalhe interessante. Esse livro ele tem meio que DLCs. Ele tem o Chicago Folios, que é um livro digital de 200 páginas, mas que você pode comprar físico lá no Drive-Thru RPG, que traz ainda mais personagens, ainda mais locais nas cidades circundantes a Chicago, porque Chicago é a metrópole, mas tem várias cidades pequenas ao redor que ficam praticamente são parte de Chicago, praticamente. E aí tem outros vampiros, outros domínios, outros não chega a ter príncipe, mas tem um barão que manda em uma dessas cidades, se não me engano, em Gary. Então expande ainda mais a Chicago. E também saiu Let the Streets Run Red, que é um livro de 250 páginas, se não me engano, com 5 crônicas ambientadas em Chicago e cercanias, que também tem mais personagens, mais histórias. Então, assim, se você pega esse livro, que é o livro básico de Chicago, e esses dois que são suplementos dos suplementos, você tem um material bem robusto, bastante coisa mesmo, bem rico para estar colocando os personagens dos jogadores para jogarem. Então, por enquanto é isso. Espero que tenham curtido esse meu vídeo sobre Chicago. E como eu falei, em breve pretendo estar lendo outros livros de Vampiro à Máscara. Mas por enquanto acabou. Eu tenho que comprar outros para estar lendo. E o próximo livro, eu vou estar continuando a trazer livros de RPG aqui, de todo sistema, tudo que eu puder achar de livro de RPG eu vou estar trazendo ali. Eu tenho bastante. Merda, fui pro lado errado. Então ali tem bastante livro de RPG. Alguns eu já li, não vou reler. Mas tem vários ainda ali que alguns eu pretendo reler de fato. Mas tem vários que eu preciso ler do início ao fim, como por exemplo Mago Despertar segunda edição, Lobisomem Forsaken segunda edição, alguns livros antigos de Vampiro e Lobisomem, Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição tem um suplemento que eu não li, Tales from the Loop, Forbidden Lands, aí tem também Shadowrun, Interface Zero e vários outros aí que ainda estou para ler. Então, eventualmente eu vou estar trazendo um vídeo sobre esses aí também. Mas por enquanto é só, espero que tenham gostado desse meu vídeo sobre Chicago by Night. E é isso, até o próximo vídeo.